Amados, nós vamos agora convidar Barry e irmã Sonja, ambos para que possam aqui também louvar ao Senhor. Ele vai fazer um louvor a Deus com esse dom que Deus lhe presenteou. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. E é uma alegria muito grande para nós estarmos aqui nesta noite reunidos. Queria só dizer que essa igreja é muito linda, viu, pastor? Bem estilizada, gostei. Linda, diferente. Parabéns, vocês estão de parabéns. É uma alegria para nós. Barry, ele é americano, eu sou brasileira, nordestina, sou alagoana. E nós temos um ministério itinerante, interdenominacional. Nós ministramos nas igrejas, tanto nos Estados Unidos, como aqui também no Brasil. E é a primeira vez que nós estamos em Fortaleza, ministrando em algumas igrejas. E hoje tivemos a oportunidade de estarmos aqui. Já queremos agradecer ao pastor Yukias pela oportunidade de estarmos aqui. O nosso ministério, Deus tem dado um ministério diferente. Barry, meu marido, ele tocou muitos anos em orquestras, inclusive acompanhando alguns famosos, como Elton John, Kenny Rogers e outros, Billy Joel. Mas hoje ele toca para o mais famoso, que é o Senhor Jesus. E o único que merece o nosso louvor. Amém. O Senhor seja louvado. E o único que merece a adoração. Amém. E se vocês, eu sempre digo, se vocês gostam desse estilo de música que Barry toca, às vezes a gente vai nas igrejas, os irmãos perguntam, você canta junto? Eu digo, irmão, eu canto, mas eu não canto junto quando o Barry está tocando, porque nós entendemos também que às vezes a gente acha que louvor sempre tem alguém cantando do lado no microfone. E às vezes o Senhor quer usar um instrumento também. Na Bíblia fala para nós celebrarmos, louvar a Deus, inclusive com cordas, não é? Então ele vai falar um pouquinho desse instrumento, mas antes de ele falar, o que eu gostaria de dizer era o seguinte, se você gostar do louvor, da adoração, você pode usar louvando ao Senhor na hora da oração, às vezes você está num trânsito terrível, você escuta o louvor, e nós oramos que a música, através desse instrumento, ela traga cura, ela traga salvação, ela traga quebrantamento. Essa é a nossa oração. E se você quiser levar o Barry para sua casa para tocar para você, vai ser meio complicado, né? Porque ele vai ter que continuar o ministério junto comigo. Mas se você quiser levar, nós temos 3 tipos de CDs. Um tipo de CD já acabou. Então, nós temos 3 tipos de CD que nós vamos colocar à disposição dos irmãos após o culto. E você comprando, você está abençoando o nosso trabalho, como também o trabalho com crianças em situação de risco, crianças e adolescentes em Belo Horizonte, um ministério chamado Criança Feliz. Amém? Que o Senhor abençoe e ministre o coração de vocês. Barry vai falar um pouquinho só sobre esse instrumento. This instrument I have here is a 7-string electric violin. Esse instrumento que eu tenho aqui é um violino elétrico de 7 cordas. It has 3 extra strings that a regular violin doesn't have. Tem 3 cordas extras que o violino regular não tem. 3 lower strings that allow me to play in the range of a viola, cello, or bass. Tem 3 cordas mais graves que me permitem tocar na variação, na tonalidade também da viola, do violoncelo e do contrabaixo. As well as the full range of the violin. Como também a tonalidade total do violino. So it's wonderful to be here tonight to praise the Lord with you. Maravilhoso estar aqui nesta noite, louvando ao Senhor junto com vocês. Deus os abençoe. Deus abençoe.
Glória a Jesus. A gente não cansa de ouvir, né, mas aleluia. Após a mensagem, ele apresentará um outro louvor ao Senhor. Queridos, nós vamos falar hoje um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a imutabilidade de Deus. Nós servimos a um Deus imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos falar desse Deus, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós louvamos o Teu santo nome e agradecemos a Ti, ó Pai, por estarmos reunidos na Tua casa essa noite, por, Senhor Deus, já termos cantado hinos em louvor ao Teu santo nome, já termos falado contigo em oração, já sentimos a Tua presença. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, pela vida do Teu servo, que essa noite também veio cultuar conosco, ó Pai, essas belas canções. Temos sentido a Tua presença em nosso meio, ó Pai. Agora, Senhor Deus, queremos Te pedir, meu Deus, que Tu venhas falar aos nossos corações através da Tua santa palavra. Ministra as nossas vidas, fala aos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Porque, Senhor Deus, em Ti confiamos e em Ti esperamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, J.I. Packer, ele começa a falar um pouco sobre a leitura bíblica. E ele diz como uma leitura bíblica, às vezes, mexe com algumas pessoas, de tal forma que elas iniciam ela de forma tão empolgada, mas de repente, com o tempo, elas vão esfriando, se desestimulando, se desencorajando, às vezes, algumas delas até ficando um pouco deprimidas. Como assim? Ele diz o seguinte: algumas pessoas olham para a Bíblia e olham para os personagens bíblicos e entendem que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento e aquilo que aconteceu no Novo Testamento foi algo guardado especificamente para aquele povo circunscrito ali no Oriente Médio há todos esses milhares de anos atrás. E aí ele comenta que aí as pessoas começam a olhar para a sua vida e a se perguntar: por que não está acontecendo comigo? Por que eu não tenho essa mesma comunhão com Deus? Porque Deus não age e opera de uma forma tão grande na minha vida como Ele operou na vida desses homens no passado, na vida desses personagens bíblicos. E aí a resposta é muito simples. A resposta é muito simples. A resposta é a mesma daquela pela qual nós olhamos às vezes para um tempo de passado, em que nós mesmos vivenciamos e perguntamos: o que aconteceu? Que eu vi tantas coisas, aconteceu tantas coisas na minha vida, o que está acontecendo agora que eu não sinto o mesmo fervor, o mesmo desejo, o mesmo amor? Então a resposta é a mesma. A resposta é uma só. A resposta está simplesmente em nós, na nossa mudança. Porque Deus, Ele não muda. Se alguma coisa mudou, quem mudou fomos nós. E não Ele. Porque o mesmo Deus que operou ontem é o Deus que opera hoje. O mesmo Deus que falou com os nossos heróis da fé é o Deus que fala conosco hoje. O mesmo Deus que operou milagres e maravilhas é o mesmo Deus que opera milagres hoje. Então, se há alguma mudança, essa mudança não aconteceu em Deus. Essa mudança aconteceu na minha e na sua vida. Mas em Deus, não. Porque Deus não muda. Deus não muda. Romanos 1:23, quando o apóstolo Paulo abre as janelas de onde ele está preso, ele olha para a rua de Roma, parece que ele vê um estado de degradação e corrupção moral. E aí ele começa a citar uma série de problemas que ele começa a visualizar dentro da sociedade romana. E
ele diz algumas características que a sociedade romana está vivendo, que por sinal se assemelha muito aos nossos dias. E em um determinado momento ele diz: mudaram a glória do Deus incorruptível. O que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele diz mudaram a glória do Deus incorruptível? Quando ele chama de Deus incorruptível, ele está dizendo o Deus que não se corrompe, que não se degenera. Um Deus que não vai envelhecendo. Deus não envelhece. Sim ou não? Nós envelhecemos. Começa a aparecer marcas de expressões. Começamos a sentir dores que nós não sentíamos. Nosso fôlego parece que vai reduzindo para determinadas atividades físicas. Nós começamos a ter limitação do nosso vigor. Sim ou não? A nossa vista começa a ser afetada, precisamos fazer uso de lentes corretivas, porque nós envelhecemos, porque nós nos corrompemos. Lembra daquela passagem quando falávamos daquela situação em que Davi fez aquela profecia pelo Espírito Santo de Deus, que o meu ungido não verá corrupção, falando da ressurreição de Jesus? Não verá corrupção, ou seja, o seu corpo não se degenerará, o seu corpo não vai se decompor, como de fato aconteceu. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então, quando ele diz assim, o Deus incorruptível é o Deus que não degenera, é o Deus que não se corrompe, é o Deus que não há mudança nele. A ideia de um Deus envelhecido com poucas forças, isso apenas quer ilustrar o fato de ser ancião de dias, da sabedoria, do conhecimento, da onisciência de Deus, mas nunca quer falar da força e do poder de Deus e do estado de decomposição, de degeneração, de corrupção. Então, quando ele diz, mudaram a glória do Deus incorruptível, fazendo imagens, tornando Deus incorruptível a imagem de homens corruptíveis, ele estava dizendo, estão querendo fazer de Deus uma projeção do homem, uma criação do homem, estão degenerando a imagem de Deus, mas Deus, ele é incorruptível, ele não se corrompe, ele não se degenera, ele não perde as suas forças, os seus dias não diminuem. Os dias de Deus não diminuem, porque Deus, ele é eterno, de eternidade a eternidade. Salmo 90, verso 2 nos diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes da criação do mundo, desde a eternidade à eternidade, tu não eras Deus, tu não se formou Deus, tu não se tornou Deus, e tu não serás Deus, tu és Deus. Tu és Deus, não há mudança. Lá na eternidade, antes da criação, ele é Deus. Hoje ele é Deus. Amanhã ele é Deus. Não há mudança na pessoa de Deus. Então aquilo que Deus operou no passado, ele não está limitado para que não possa operar hoje. As relações de comunhão, de intimidade com homens que buscaram a sua face, não é algo guardado para aqueles dias, é algo para mim, para você hoje. O que Deus espera de mim e de você é somente a postura do nosso coração, é a nossa mudança em buscar, é a nossa mudança em ter mais sede de Deus, é a nossa mudança em se entregar a Deus, porque Deus não mudou. Tudo muda, mas o Senhor não muda. Aleluia. É uma referência segura, é um porto seguro. Salmo 102, verso 25 a 27, nos diz, desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu
permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, amados. É um Deus que nele não há mudança. E isso a gente tem que ver de forma positiva. O fato de nosso Deus não mudar, isso é muito positivo. Muito positivo. Porque ele é um porto seguro. Ele é extremamente confiável. Eu e você podemos mudar, mas ele não muda. Ele não muda. A terra e os céus, tudo isso são de passar como uma veste. Ele tira, passa, envelhece, joga fora. Mas ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo. Toda mudança, amados, toda mudança, ela ou é para melhor, ou é para pior. Não existe uma mudança que é para permanecer, porque se permanece não tem mudança. Sim ou não? Então toda mudança é para melhor ou para pior. Como Deus é perfeito, amados, não há mudança. Nosso Deus é perfeito. Nosso Deus é perfeito. Se ele é perfeito, ele não pode ser melhor do que ele já é. Dê glória a Deus? Ele não pode ser melhor do que ele já é. Então ele não pode mudar para melhor, porque ele já é perfeito. E se ele é perfeito, ele não pode piorar. Então ele não tem mudança em Deus, porque Deus é perfeito. Como disse A.W. Pink, ele não pode mudar para melhor, pois já é perfeito. E sendo perfeito, não pode mudar para pior. Tiago deixa isso muito claro quando ele diz, lá no verso 17 do capítulo 1, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não há mudança em Deus e não há sequer uma sombra de variação. Não há variação nenhuma em Deus. E isso, eu vejo isso de uma forma extremamente positiva, porque ele é perfeito, porque é um porto seguro no qual nós podemos confiar. A gente diz, onde você se congrega? Me congrego lá na Decidade. Onde que fica? Em frente ao estacionamento aberto do Via Sul. Qual o ponto de referência que a gente deu? Agora, o que pode acontecer? Esse estacionamento pode deixar de existir e daqui a uns anos ser um outro? É difícil um outro empreendimento? Sim ou não? Sim. E a pessoa que gravou essa referência, ela não vai mais conseguir chegar aqui. Sim ou não? Mas o nosso Deus é uma referência segura. É um porto seguro. Ele não muda. Ele é perfeito. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o nome de Deus. Não há mudança nele, nem há sombra de variação. Êxodo capítulo 3, versículo 14 nos diz, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Senhor, o que eu vou dizer para os meus irmãos? Como que eu vou dizer para eles quem foi quem me enviou? Ele diz, disse a eles que eu sou o que sou, e eu sou, vos enviou a eles. Eu sou o que sou. Quando Deus diz para Moisés, eu sou o que sou, ele está dizendo assim, eu sou autoexistente. Eu não dependo de ninguém para existir. Eu existo por mim mesmo. Ninguém me deu origem. A vida está em mim mesma. Porque eu sou a vida, eu sou autoexistente. Ninguém deu origem a mim. Eu sempre existi. Eu sou o que sou. Eu sou. Eu me basto a mim. Não dependo de ninguém. É isso que Deus está dizendo.
Eu sou o que sou autoexistente e eu me basto. Eu sou autossuficiente, eu não dependo de ninguém, porque Deus não depende de mim, nem depende de você. Somos nós quem dependemos de Deus. Quem depende de Deus somos nós. Deus não depende de você. Ah, vou fazer isso, Jesus está precisando de mim, Jesus está precisando de você. Não, meu amado. Você é quem precisa de Jesus. Somos nós quem precisamos de Jesus, porque Ele é o eu sou, aleluia. Eu sou, e se Ele é o eu sou, Ele é autoexistente. Se Ele é o eu sou, amados, Ele é independente, não precisa de ninguém. Se Ele é o eu sou, amados, Ele não muda, Ele é imutável. Ele é imutável, porque quando a pessoa diz eu sou, ela é. Não importa que tempo está, se é passado, se é presente, se é futuro, ela é o eu sou. Ela não é eu fui, eu serei, ela é eu sou. Eu sou, aleluia. Ele é o eu sou no Antigo Testamento, Ele é o eu sou hoje, Ele é o eu sou no Novo Testamento, Ele é o eu sou nas bodas do Cordeiro, Ele é o eu sou nas últimas coisas, Ele é o eu sou no novo céu e nova terra, Ele é o eu sou, aleluia. Diferentemente de nós, não somos autoexistentes, só existimos por conta dEle. A nossa existência depende inteiramente dEle. Tudo pode deixar de existir, mas Ele continua existindo. Mas eu e você só existimos com a permissão dEle e com Ele sustentando a nossa vida. Nós somos dependentes, dependemos dEle. Nossa existência tem um início. Nossa existência... Nós somos pessoas que ao longo da caminhada somos mutáveis. Se nós temos início, a partir daí já está claro que nós somos mutáveis. Porque um momento nós não existíamos e depois passamos a existir. Ele não, Ele sempre existiu e sempre existirá. Ele existe, Ele existe, Ele existe, Ele existe. Por si mesmo. Mas eu e você não. Eu e você tivemos um princípio, tivemos um início. E tivemos um início porque Ele quis. Então nós não somos autoexistentes, nós dependemos dEle. E como nós tivemos um início, nós somos pessoas mutáveis. Nós somos pessoas que mudam. Nós mudamos. Nós mudamos. E graças a Deus que a gente muda, né? Já pensou que se a gente não mudasse, nós continuávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Mas nós mudamos. Porque Ele muda as nossas vidas, aleluia. Então Deus não muda, diga comigo, Deus não muda. Diga assim, eu sirvo a um Deus imutável. Glória a Jesus. Amados, se Deus não muda, a palavra de Deus não muda. Sim ou não? Se Deus não muda, a sua palavra não muda. Porque a palavra é uma expressão do ser, do caráter e da vontade de Deus. Se o ser de Deus não muda, a sua palavra não muda. A palavra que Ele deu ontem não caducou. A palavra que Ele deu ontem não venceu. A palavra que Ele deu ontem tem validade para hoje. A palavra de Deus permanece. A palavra de Deus não muda. Diz a palavra de Deus, lá em Isaías, capítulo 40, versos 6 a 8. Uma voz diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de nosso Deus subsiste eternamente, amados. Seca-se a erva,
cai-se a flor, mas a palavra de Deus permanece. E a Bíblia mesmo na interpretação, quem é a erva? O homem, o povo. O povo seca, a beleza, a glória do homem cai, mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus permanece. O homem passa, mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus permanece, porque a palavra de Deus não muda. Nós mudamos nossas ideias, nós mudamos nossos discursos, e eu dou graças a Deus porque nós mudamos. Graças a Deus porque nós mudamos. Porque se nós não mudássemos, nós continuaríamos perdidos em nossos delitos e pecados. Continuaríamos afastados de Deus. O que falávamos ontem, graças a Deus, nós não mais falamos hoje. Essa história de ser crente eu não quero nem perto de mim. Quantas pessoas não disseram isso? E hoje estão aqui louvando ao Senhor Jesus. Porque mudaram as suas ideias e mudaram os seus discursos. Porque Deus transformou o coração. Aleluia. Pastor, falava em crente, eu dava logo as costas e não queria conversa. E hoje está aqui. E as pessoas aqui hoje estão fazendo isso com elas. Por quê, amados? Porque graças a Deus nós mudamos. Porque o Senhor tem mudado as nossas vidas. Aleluia. O apóstolo Paulo era uma pessoa que perseguia o povo de Deus. Tinha as suas ideias. Ele estava certo de que estava servindo a Deus, mas estava errado. Quando de repente teve uma reviravolta na sua vida, a sua vida foi mudada. As suas ideias e seus discursos. E aquele que perseguia a igreja passou a ser perseguido. Porque mudou as suas ideias e mudou o seu discurso. E graças a Deus, porque mudou para melhor. Graças a Deus, amados, nós estamos em mudança. Eu permaneço em mudança, eu permaneço em transformação. Quem está sendo mudado aqui? O Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida, aleluia. O Espírito Santo de Deus está trabalhando na minha vida. E graças a Deus que nós mudamos, porque nós não estamos fadados e perdidos para a condenação eterna, porque Jesus Cristo já nos salvou. Jesus Cristo já mudou a nossa história. Jesus Cristo já mudou o nosso estado. Jesus Cristo já mudou a nossa posição diante do Pai. Jesus Cristo já mudou o caminho pelo qual nós caminhamos. Obrigado pelo Espírito Santo de Deus, que tem trabalhado em nossas vidas, arrancando de dentro de nosso ser aquilo que não agrada ao Senhor, e colocando cada vez mais em nossas vidas adornos espirituais, nos santificando, nos transformando, nos mudando, para que dia a dia pareçamos mais com o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Quando nós, amados, lemos na Bíblia que Deus não muda, fica evidente para mim e para você a perfeição de Deus. Nós mudamos nossos discursos porque nós amadurecemos e descobrimos que estávamos errados. Descobrimos que estávamos errados. E aí, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando e vai mudando. Ainda tem muitos de nós aqui, ainda com coisas erradas, assim como eu. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus não para de trabalhar 24 horas na minha e na sua vida. E ele vai mudando, vai transformando. Nós vamos descobrindo o que está errado, porque o Espírito do Senhor vai revelando. E nós vamos crescendo. E essa mudança é saudável. Essa é uma mudança que o Senhor vai operando em nossas vidas. Mas tem outras mudanças também. Essas mudanças já devem ser evitadas. São aquelas mudanças que as pessoas mudam o seu discurso, mudam as suas ideias, por conveniências.
E aí já são mudanças perigosas. Porque, como eu disse de princípio, mudanças, elas serão sempre para melhor ou para pior. E quando você muda o seu discurso por contas de conveniências e não de sua convicção de estar baseado na palavra de Deus, você começa a caminhar para uma mudança que, ao invés de você crescer, você ser aperfeiçoado, você começa a descer os degraus da corrupção. Você começa a ser corrompido, ao invés de ser aperfeiçoado. Quem está entendendo, diga amém. Então, qual é o problema, amados, que nós enfrentamos? A minha vida, eu tenho que colocá-la diante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não. A palavra de Deus não. A palavra de Deus não muda. Então eu coloco a minha vida diante da palavra de Deus. E o Espírito de Deus, que inspirou os santos homens de Deus a escrever a palavra de Deus, vai usar aquela palavra para vivificá-la em minha vida. E a minha vida vai sendo mudada, aperfeiçoada para a glória de Deus. Se eu desloco a palavra de Deus, a minha vida vai mudar, porque nós somos seres mutáveis. Se eu desloco a palavra de Deus e me submeto às minhas questões particulares, à pressão da opinião pública, à pressão cultural do meio em que nós estamos envolvidos, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o que vai acontecer comigo? A minha vida vai sofrer mutações. A minha vida vai mudar. Mas ela vai mudar não aperfeiçoando-a, mas ela vai mudar degenerando. Por quê? Porque eu vou me afastar da palavra de Deus. Eu vou me afastando da palavra de Deus. E essa mudança do afastar-se da palavra de Deus é uma mudança altamente trágica, porque a palavra de Deus nos garante que as palavras do Senhor não mudam. Então todas as demais mudanças que estão distantes e alheias ao trabalhar do Espírito Santo, da sua palavra na vida do crente, são mudanças que te afastam de Deus, são mudanças que te degeneram, são mudanças que te corrompem. Porque as mudanças na minha e na sua vida devem ser mudanças que me levam para o porto seguro da palavra que não muda. Porque a palavra que não muda pertence ao Deus imutável, ao Deus que não muda. Então, nós sempre devemos considerar que a nossa mudança será para melhor cada vez mais que nossas ideias e discursos se afastarem de posicionamentos particulares, de pressão da opinião pública, de pressão da cultura em que nós estamos mergulhados e se aproximar da palavra de Deus, que não muda, mas permanece para sempre. Números 23 e 19 nos diz: Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Aquilo que Deus diz, Ele cumpre. Você pode até esquecer, mas Ele não esquece. Você pode até sofrer de uma amnésia das promessas de Deus na sua vida, mas Ele não esquece. E Ele nem é filho do homem para que minta e que ande com promessas ilusórias. Aquilo que Ele promete, amados, está afirmado. Como diz lá em Hebreus, o Senhor chamou Abraão e disse: Abraão, é o seguinte, eu tenho uma promessa, e além da promessa eu ainda vou fazer um juramento na minha promessa, e por duas coisas imutáveis, diz a palavra de Deus, Deus garantiu a Abraão que velaria pela promessa que Ele fez a ele. Glória a Jesus. Salmo 33 e 11 nos diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração são por todas as gerações. Os planos do Senhor não mudam, amados. Você pode ter mudado o seu plano.
Você pode ter mudado o seu plano, mas Deus não mudou o plano dele. Você está entendendo que você pode ter mudado os seus planos, mas Deus não mudou o plano dele? Se degenerará. O seu corpo não vai se decompor, como de fato aconteceu. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então, quando ele diz assim, o Deus incorruptível, é o Deus que não degenera, é o Deus que não se corrompe, é o Deus que não há mudança nele. A ideia de um Deus envelhecido com poucas forças, isso apenas quer ilustrar o fato de ser ancião de dias, da sabedoria, do conhecimento, da onisciência de Deus, mas nunca quer falar da força e do poder de Deus e do estado de decomposição, de degeneração, de corrupção. Então, quando ele diz, mudaram a glória do Deus incorruptível, fazendo imagens, tornando o Deus incorruptível a imagem de homens corruptíveis, ele estava dizendo, estão querendo fazer de Deus uma projeção do homem, uma criação do homem, estão degenerando a imagem de Deus, mas Deus, ele é incorruptível, ele não se corrompe, ele não se degenera, ele não perde as suas forças, os seus dias não diminuem. Os dias de Deus não diminuem, porque Deus, ele é eterno, de eternidade a eternidade. Salmo 90, verso 2 nos diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes da criação do mundo, desde a eternidade à eternidade, tu não eras Deus, tu não se formou Deus, tu não se tornou Deus, e tu não serás Deus, tu és Deus. Tu és Deus, não há mudança. Lá na eternidade, antes da criação, ele é Deus. Hoje ele é Deus. Amanhã ele é Deus. Não há mudança na pessoa de Deus. Então aquilo que Deus operou no passado, ele não está limitado para que não possa operar hoje. As relações de comunhão, de intimidade com homens que buscaram a sua face, não é algo guardado para aqueles dias, é algo para mim, para você hoje. O que Deus espera de mim e de você é somente a postura do nosso coração, é a nossa mudança em buscar, é a nossa mudança em ter mais sede de Deus, é a nossa mudança em se entregar a Deus, porque Deus não mudou. Tudo muda, mas o Senhor não muda. Aleluia. É uma referência segura, é um porto seguro. Salmo 102, versos 25 a 27, nos diz, desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, amados. É um Deus que nele não há mudança. E isso a gente tem que ver de forma positiva. O fato de nosso Deus não mudar, isso é muito positivo. Muito positivo. Porque ele é um porto seguro. Ele é extremamente confiável. Eu e você podemos mudar, mas ele não muda. Ele não muda. A terra e os céus, tudo isso são de passar como uma veste. Ele tira, passa, envelhece, joga fora. Mas ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo. Toda mudança, amados, toda mudança, ela ou é para melhor, ou é para pior. Não existe uma mudança que é para permanecer, porque se permanece não tem mudança. Sim ou não? Então toda mudança é para melhor ou para pior. Como Deus é perfeito, amados, não há mudança.
Nosso Deus é perfeito. Nosso Deus é perfeito. Se Ele é perfeito, Ele não pode ser melhor do que Ele já é. Dê um glória a Deus? Ele não pode ser melhor do que Ele já é. Então Ele não pode mudar para melhor, porque Ele já é perfeito. E se Ele é perfeito, Ele não pode piorar. Então Ele não tem mudança em Deus, porque Deus é perfeito. Como disse A.W. Pink, Ele não pode mudar para melhor, pois já é perfeito. E sendo perfeito, não pode mudar para pior. Tiago deixa isso muito claro quando ele diz, lá no verso 17 do capítulo 1, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não há mudança em Deus e não há sequer uma sombra de variação. Não há variação nenhuma em Deus. E isso, eu vejo isso de uma forma extremamente positiva, porque Ele é perfeito, porque é um porto seguro no qual nós podemos confiar. A gente diz, onde você se congrega? Me congrego lá na Decidade. Onde que fica? Em frente ao estacionamento aberto do Via Sul. Qual o ponto de referência que a gente deu? Agora, o que pode acontecer? Esse estacionamento pode deixar de existir e daqui a uns anos ser um outro? É difícil um outro empreendimento? Sim ou não? Sim. E a pessoa que gravou essa referência, ela não vai mais conseguir chegar aqui? Sim ou não? Mas o nosso Deus é uma referência segura. É um porto seguro, Ele não muda, Ele é perfeito, aleluia, aleluia, glorificado seja o nome de Deus. Não há mudança nele, nem há sombra de variação. Êxodo capítulo 3, versículo 14 nos diz, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Senhor, o que eu vou dizer para os meus irmãos? Como que eu vou dizer para eles quem foi quem me enviou? Ele diz, disse a eles que eu sou o que sou. E eu sou, vos enviou a eles. Eu sou o que sou. Quando Deus diz para Moisés, eu sou o que sou, Ele está dizendo assim, eu sou autoexistente. Eu não dependo de ninguém para existir. Eu existo por mim mesmo. Ninguém me deu origem. A vida está em mim mesma. Porque eu sou a vida, eu sou autoexistente. Ninguém deu origem a mim. Eu sempre existi. Eu sou o que sou. Eu sou. Eu me basto a mim. Não dependo de ninguém. É isso que Deus está dizendo. Eu sou o que sou autoexistente e eu me basto, eu sou autossuficiente, eu não dependo de ninguém, porque Deus não depende de mim, nem depende de você, somos nós quem dependemos de Deus. Quem depende de Deus somos nós, Deus não depende de você. Ah, vou fazer isso, Jesus está precisando de mim, Jesus está precisando de você, não, meu amado. Você é quem precisa de Jesus. Somos nós quem precisamos de Jesus, porque Ele é o eu sou, aleluia, eu sou, e se Ele é o eu sou, Ele é autoexistente, se Ele é o eu sou, amados, Ele é independente, não precisa de ninguém, se Ele é o eu sou, amados, Ele não muda, Ele é imutável, Ele é imutável, porque quando a pessoa diz eu sou, ela é. Não importa que tempo está, se é passado, se é presente, se é futuro, ela é o eu sou. Ela não é eu fui, eu serei, ela é eu sou. Eu sou, aleluia. Ele é o eu sou no Antigo Testamento, Ele é o eu sou hoje, Ele é o eu sou no Novo Testamento, Ele é o eu sou nas bodas do Cordeiro, Ele é o eu sou nas últimas coisas, Ele é o eu sou no novo céu e nova terra, Ele é o eu sou, aleluia. Diferentemente de nós, não somos autoexistentes, só existimos por conta dEle.
A nossa existência depende inteiramente dele. Tudo pode deixar de existir, mas ele continua existindo. Mas eu e você só existimos com a permissão dele e com ele sustentando a nossa vida. Nós somos dependentes, dependemos dele. Nossa existência tem um início. Nossa existência, nós somos pessoas que ao longo da caminhada somos mutáveis. Se nós temos início, a partir daí já está claro que nós somos mutáveis. Porque um momento nós não existíamos e depois passamos a existir. Ele não, ele sempre existiu e sempre existirá. Ele existe, ele existe, ele existe, ele existe. Por si mesmo. Mas eu e você não. Eu e você tivemos um princípio, tivemos um início. E tivemos um início porque ele quis. Então nós não somos autoexistentes, nós dependemos dele. E como nós tivemos um início, nós somos pessoas mutáveis. Nós somos pessoas que mudam. Nós mudamos. Nós mudamos. E graças a Deus que a gente muda, né? Já pensou que se a gente não mudasse, nós continuávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Mas nós mudamos, porque ele muda as nossas vidas, aleluia. Então Deus não muda, diga comigo, Deus não muda. Diga assim, eu sirvo a um Deus imutável. Glória a Jesus. Amados, se Deus não muda, a palavra de Deus não muda. Sim ou não? Se Deus não muda, a sua palavra não muda. Porque a palavra é uma expressão do ser, do caráter e da vontade de Deus. Se o ser de Deus não muda, a sua palavra não muda. A palavra que ele deu ontem não caducou. A palavra que ele deu ontem não venceu. A palavra que ele deu ontem tem validade para hoje. A palavra de Deus permanece. A palavra de Deus não muda. Diz a palavra de Deus, lá em Isaías, capítulo 40, versos 6 a 8. Uma voz diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de nosso Deus subsiste eternamente, amados. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra de Deus permanece. E a Bíblia mesmo na interpretação, quem é a erva? O homem, o povo. O povo seca. A beleza, a glória do homem cai, mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus permanece. O homem passa, mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus permanece, porque a palavra de Deus não muda. Nós mudamos. Nós mudamos nossas ideias. Nós mudamos nossos discursos. E eu dou graças a Deus porque nós mudamos. Graças a Deus porque nós mudamos. Porque se nós não mudássemos, nós continuaríamos perdidos em nossos delitos e pecados. Continuaríamos afastados de Deus. O que falávamos ontem, graças a Deus, nós não mais falamos hoje. Essa história de ser crente, crente eu não quero nem perto de mim. Quantas pessoas não disseram isso? E hoje estão aqui louvando ao Senhor Jesus. Porque mudaram as suas ideias e mudaram os seus discursos. Porque Deus transformou o coração. Aleluia. Pastor, falava em crente, eu dava logo as costas e não queria conversa. E hoje está aqui. E as pessoas aqui hoje estão fazendo isso com elas. Por quê, amados?
porque graças a Deus nós mudamos, porque o Senhor tem mudado as nossas vidas. Aleluia. O apóstolo Paulo era uma pessoa que perseguia o povo de Deus, tinha as suas ideias, ele estava certo de que estava servindo a Deus, mas estava errado. Quando de repente teve uma reviravolta na sua vida, a sua vida foi mudada, as suas ideias e seus discursos. E aquele que perseguia a igreja passou a ser perseguido, porque mudou as suas ideias e mudou o seu discurso. E graças a Deus, porque mudou para melhor. Graças a Deus, amados, nós estamos em mudança. Eu permaneço em mudança, eu permaneço em transformação. Quem está sendo mudado aqui? O Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida, aleluia. O Espírito Santo de Deus está trabalhando na minha vida. E graças a Deus que nós mudamos, porque nós não estamos fadados e perdidos para a condenação eterna, porque Jesus Cristo já nos salvou. Jesus Cristo já mudou a nossa história. Jesus Cristo já mudou o nosso estado. Jesus Cristo já mudou a nossa posição diante do Pai. Jesus Cristo já mudou o caminho pelo qual nós caminhamos. Obrigado pelo Espírito Santo de Deus, que tem trabalhado em nossas vidas, arrancando de dentro de nosso ser aquilo que não agrada ao Senhor e colocando cada vez mais em nossas vidas adornos espirituais, nos santificando, nos transformando, nos mudando, para que dia a dia pareçamos mais com o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Quando nós, amados, lemos na Bíblia que Deus não muda, fica evidente para mim e para você a perfeição de Deus. Nós mudamos nossos discursos porque nós amadurecemos e descobrimos que estávamos errados. Descobrimos que estávamos errados. E aí, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando e vai mudando. Ainda tem muitos de nós aqui, ainda com coisas erradas, assim como eu. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus não para de trabalhar 24 horas na minha e na sua vida. E ele vai mudando, vai transformando. Nós vamos descobrindo o que está errado, porque o Espírito do Senhor vai revelando. E nós vamos crescendo. E essa mudança é saudável. Essa é uma mudança que o Senhor vai operando em nossas vidas. Mas tem outras mudanças também. Essas mudanças já devem ser evitadas. São aquelas mudanças que as pessoas mudam o seu discurso, mudam as suas ideias, por conveniências. E aí já são mudanças perigosas. Porque, como eu disse de princípio, mudanças, elas serão sempre para melhor ou para pior. E quando você muda o seu discurso, por contas de conveniências e não de sua convicção, de estar baseado na palavra de Deus, você começa a caminhar para uma mudança que, ao invés de você crescer, você ser aperfeiçoado, você começa a descer os degraus da corrupção. Você começa a ser corrompido, ao invés de ser aperfeiçoado. Quem está entendendo, diga amém. Então, qual é o problema, amados, que nós enfrentamos? A minha vida, eu tenho que colocá-la diante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não. A palavra de Deus não. A palavra de Deus não muda. Então eu coloco a minha vida diante da palavra de Deus. E o Espírito de Deus, que inspirou os santos homens de Deus a escrever a palavra de Deus, vai usar aquela palavra para vivificá-la em minha vida. E a minha vida vai sendo mudada, aperfeiçoada para a glória de Deus. Se eu desloco a palavra de Deus, a minha vida vai mudar, porque nós somos seres mutáveis. Se eu desloco a palavra de Deus e me submeto às minhas questões particulares,
a pressão da opinião pública, a pressão cultural do meio em que nós estamos envolvidos, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O que vai acontecer comigo? A minha vida vai sofrer mutações. A minha vida vai mudar. Mas ela vai mudar não aperfeiçoando-a, mas ela vai mudar degenerando. Por quê? Porque eu vou me afastar da palavra de Deus. Eu vou me afastando da palavra de Deus. E essa mudança do afastar-se da palavra de Deus é uma mudança altamente trágica. Porque a palavra de Deus nos garante que as palavras do Senhor não mudam. Então todas as demais mudanças que estão distantes e alheias ao trabalhar do Espírito Santo, da sua palavra na vida do crente, são mudanças que te afastam de Deus, são mudanças que te degeneram, são mudanças que te corrompem. Porque as mudanças na minha e na sua vida devem ser mudanças que me levam para o porto seguro da palavra que não muda. Porque a palavra que não muda pertence ao Deus imutável, ao Deus que não muda. Então, nós sempre devemos considerar que a nossa mudança será para melhor cada vez mais que nossas ideias e discursos se afastarem de posicionamentos particulares, de pressão da opinião pública, de pressão da cultura em que nós estamos mergulhados e se aproximar da palavra de Deus, que não muda, mas permanece para sempre. Números 23 e 19 nos diz: Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? Aquilo que Deus diz, Ele cumpre. Você pode até esquecer, mas Ele não esquece. Você pode até sofrer de uma amnésia das promessas de Deus na sua vida, mas Ele não esquece. E Ele nem é filho do homem para que minta e que ande com promessas ilusórias. Aquilo que Ele promete, amados, está afirmado. Como diz lá em Hebreus, o Senhor chamou Abraão e disse: Abraão, é o seguinte, eu tenho uma promessa, e além da promessa eu ainda vou fazer um juramento na minha promessa, e por duas coisas imutáveis, diz a palavra de Deus, Deus garantiu a Abraão que velaria pela promessa que Ele fez a ele. Glória a Jesus. Salmo 33 e 11 nos diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração são por todas as gerações. Os planos do Senhor não mudam, amados. Você pode ter mudado o seu plano. Você pode ter mudado o seu plano, mas Deus não mudou o plano dele. Você está entendendo que você pode ter mudado os seus planos, mas Deus não mudou o plano dele? Glória a Jesus. Que lindo, né, amados? Acho que eu vi até mais, né? Glória a Deus. Então, os irmãos, como o Sônia já disse, que desejarem, trouxeram também CDs, podem adquirir para si, para presentearem, né? Passa lá na recepção, abençoe esse casal. Queridos, queremos comunicar aos irmãos que pegaram as fichas para inscrição no SCC, para participar do SCC, que os irmãos devem devolver o quanto antes essas fichas, que na verdade até o prazo já venceu, né? Então procurem devolver o mais rápido possível. Quinta-feira, próxima às 15 horas, é o encerramento da campanha do Círculo de Oração. Convida toda a igreja a se fazer presente. Também os irmãos que estarão indo à viagem em Macaraú, a caravana missionária para Macaraú, devem ficar após o culto, que o missionário Jaime quer falar alguns avisos importantes, orientações
a respeito da viagem. Sexta-feira, nosso culto de oração, estamos com a presença da Igreja do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé para orar ao Senhor, falar com o nosso Pai em oração. Lembrando mais uma vez, lembrando, né, que a irmã Sonja está lá na recepção com os CDs. Quem quiser, são 4 títulos, só que um já acabou. Está com apenas 3 títulos, 3 CDs. Os irmãos que desejarem abençoar o casal, por favor, passam lá e adquirem, abençoarão o casal e o projeto social Criança Feliz lá de Belo Horizonte. Queridos, convidar o pastor Roberto para fazer essa oração final. E quero comunicar aos dirigentes que têm obreiros para apresentarem para o mês de junho, que devem trazer as fichas e as documentações necessárias até a segunda terça-feira do mês de maio, tá certo? Até a segunda terça-feira do mês de maio, apresentar à Secretaria-Geral para avaliação do Conselho de Ética. Amados, também nesse momento quero louvar a Deus, agradecer pela vida de cada um dos irmãos que estiveram orando pela irmã Vilani. Nós louvamos a Deus, né? Estivemos ontem lá e queremos agradecer a Deus, a família também, agradecer a cada irmão, cada irmã, a toda a igreja que esteve orando. Ela está em casa para a glória de Deus, um milagre, né? Para a glória do Senhor. Os médicos não crentes e equipe maravilhados, diz, não, isso é um milagre, é um milagre mesmo, amado. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Deus não muda, Deus continua operando milagres. Aleluia. E também, queridos, quero pedir aos irmãos que continuem orando pelo Eduardo Guilherme, continue em São Paulo, precisando de nossas orações, para eu poder também fazer maravilha na vida daquela criança. E também comunicar à Igreja do Senhor Jesus que o irmão Zequinha Alencar, ele se congregou por muito tempo ali no Parque Buenos Aires, é um dos pioneiros, irmão do irmão Neo Alencar. E ele essa manhã o Senhor o chamou para junto de si, né? A palavra de Deus diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte do justo, do santo, né? E ali está já diante do Senhor, já descansando dessa vida. Então pedimos à igreja que esteja orando pela família, né? O Senhor está consolando nesse momento de dor. O corpo está ali na congregação do Parque Buenos Aires, os dirigentes que conhecem, a igreja conhece, a convidada a participar, está ali também, consolando a família. E o septamento está marcado para amanhã de manhã. Vamos orar pelo nosso irmão, pela família do nosso irmão. Aleluias. Aleluias. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estenda assim a sua mão. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez hoje pelas nossas vidas. Querido Deus, diante da Tua presença, Pai, damos-te graças neste momento, pela ministração da Tua palavra, por tudo, Senhor, que Tu tem falado aqui nesta noite. Que sirva, Senhor, ó Deus, de ensinamento para nossas vidas. A imutabilidade de Deus, ó Pai. E sabemos que a promessa de Deus nas nossas vidas não mudou. Aqueles que creem sabem verdadeiramente. Se você tem a promessa de Deus, Deus não mudou. Aleluias. Ele continua sendo hoje, ontem e eternamente. Meu Senhor da glória, agora eu te peço pelos teus filhos, Senhor, ó Deus, que estão enfermos. Os teus filhos, ó Pai amado, que precisa de uma cura. Ó Deus, cura para a honra e para a glória do teu nome. Deus, eu também te peço, ó Pai, pela família do irmão Zequinha Alencar. Deus, toma cada um em tuas mãos, conforta, consola, Senhor, para que eles possam caminhar cada vez mais firmes na tua presença. Eu te peço agora, Senhor, que tu nos despede em paz para os nossos lares. Toma-nos à frente, guarda do homem ímpio, guarda do homem sanguinário, de salteadores, ladrões. Ó Deus, guarda, meu Senhor, e nos dar uma noite de paz, uma noite na tua presença. E se o dia de amanhã nos pertencer, que seja um grande dia de vitória. É em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço desde agora e para todos sempre. E toda a igreja diga amém.
o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo e aqueles que servem ao Deus imutável dizem... Oi, glória a Deus. Oi, som. Oi. Alô. Os irmãos que vão para a caravana missionária devem ficar 10 minutinhos. Todos os irmãos se inscreveram para ir para a caravana.